esse mês, o Agosto Branco, vem no sentido de conscientizar a população para o câncer de pulmão. O câncer de pulmão é uma doença muito prevalente no nosso meio. É o quarto câncer mais comum entre homens e mulheres. Ele é o câncer com maior letalidade. Sabe-se que 85% dos cânceres de pulmão são causados pelo tabagismo. É o grande responsável pelo câncer de pulmão, além de outras doenças que ele pode causar. Os dados mostram que após 1990, quando o tabagismo começou a ser combatido no nosso país, houve uma queda em torno de 50% no número de novos casos de câncer de pulmão, mostrando que realmente a interrupção desse hábito, o método que mais funciona como prevenção para desenvolvimento dessa doença, além, claro, de o tabagismo também ser causador de doenças cardíacas, AVC, enfisema pulmonar e outras múltiplas doenças arteriais, né, que podem ser desenvolvidas através do hábito do tabaco. O grande foco nosso em cima da prevenção é o controle do tabagismo. Sabe-se que a maioria das pessoas começam a fumar na adolescência. O adolescente que inicia a fumar tem uma tendência, com o passar dos anos, de se manter fumando e de desenvolver o câncer de pulmão. Nova onda entre os adolescentes e jovens do país é o uso do vaping, né, ou cigarro eletrônico, como também é conhecido. Os dados iniciais mostram que o vaping é tão prejudicial ou mais prejudicial do que o cigarro em relação ao desenvolvimento de doenças pulmonares. É importante que fique claro que o cigarro eletrônico ele não é melhor, ele não pode ser usado como um meio de abandono do tabagismo, porque as consequências dele são iguais ou piores do que o tabagismo. Além de danos a longo prazo, que ainda vamos ter que observar ao longo dos anos como vai ser esse comportamento, o vaping é relacionado a uma doença pulmonar aguda que pode levar o paciente a insuficiência respiratória, ou seja, o paciente pode desenvolver uma pneumopatia aguda grave, precisar de suporte médico. Nossa obrigação como médicos é dizer que o vaping é tão prejudicial ou até mais prejudicial do que tabagismo ou outras formas de inalação, ou narguilé, ou essas outras modalidades. Infelizmente, a indústria responsável pela venda do cigarro faz uma propaganda em cima de que seria uma opção para deixar de fumar, mas sabe-se que as consequências dele, da utilização do cigarro eletrônico, podem ser piores do que o tabagismo. Um dado que deve ser considerado é o fumante passivo. Sabe-se que muitas pessoas desenvolvem doenças do trato respiratório, inclusive câncer de pulmão, sem nunca ter fumado. E esses pacientes, muitas das vezes, conviveram durante muitos anos com pessoas que fumaram dentro das suas casas ou no ambiente de trabalho. Então é bastante importante destacar política no sentido de ambientes livres de fumo têm um papel fundamental, pois muitas das pessoas não escolhem fumar e, acometidas pela fumaça de cigarro em ambientes que antes eram livres para fumantes, podem desenvolver doenças do trato respiratório, inclusive câncer de pulmão. Por que o diagnóstico precoce é tão importante? Porque quanto mais precoce a doença for detectada, maior é a chance de cura. É o rastreamento ou screening do câncer de pulmão. Pacientes têm mais que 50 anos até 80 anos que fumaram nos últimos 15 anos ou que permanecem fumando são pacientes elegíveis para o rastreamento ou screening, ou seja, a tentativa do diagnóstico precoce do câncer de pulmão, realizando uma tomografia computadorizada de baixa dose anualmente. Dados da literatura mostram que as doenças detectadas em estágio inicial, elas têm em torno de 97 a 98% de chance de cura. Já quando detectado uma doença em estágio metastático, ou seja, com contaminação de outros órgãos, essa taxa de cura ela cai expressivamente para em torno de 20 a 15%. A partir do momento que nós realizamos o diagnóstico do paciente com câncer de pulmão, é importante que se realize o estadiamento desse paciente. Saber se esse paciente se coloca em grupos com estadio inicial, ou seja, uma doença que está localizada só no pulmão, ou
se esse paciente está com uma doença localmente avançada que já tem alguma doença no mediastino ou metástase à distância. A partir daí, nós podemos eleger a melhor modalidade terapêutica para o paciente e o prognóstico desse paciente. Em relação aos sintomas de uma neoplasia silenciosa, por quê? Porque normalmente em estágios iniciais ele não dá sintomas. A grande maioria desses pacientes que nós realizamos diagnóstico no screening não tem sintoma, então eles são alocados em estágios precoces e esses pacientes vão se beneficiar com tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico nos dias atuais é realizado de uma maneira minimamente invasiva. O que quer dizer minimamente invasiva? É através de técnica de videocirurgia ou de robótica, fazendo com que o paciente tenha uma agressão menor durante o tratamento cirúrgico. Ele fica menos tempo internado no hospital, menos dor no pós-operatório, retorna mais precocemente ao trabalho e a técnica minimamente invasiva já está demonstrada que tem menos complicações. Cessação de tabagismo e diagnóstico precoce são estratégias complementares. Devemos manter o foco nos programas de cessação de tabagismo, porque ela é a medida que mais reduz o diagnóstico de novos casos, mas nós devemos também implementar os programas de diagnóstico precoce e poder assim então receber o tratamento de forma mais adequada.